Queridos irmãos e irmãs, vivendo esta espiritualidade do Advento, nós ouvimos esses textos que mostram o desejo de Deus de nos servir, de nos conduzir à felicidade. Na primeira leitura nós vemos que esse desígnio de Deus é universal para todos os povos. E é comparado com esse banquete que o Senhor serve no Monte Sião, para o qual convergem todos os povos. E quando essa profecia é proferida, o povo de Israel tinha experimentado exatamente a limitação, o fracasso do exílio, mas aqui se promete uma restauração diferente, em que aqueles que antes até oprimiam o povo de Israel se tornam agora comensais nesse banquete que o Senhor deseja para todos. Todos os povos, um banquete de ricas iguarias, e até o cardápio é apresentado, né? Regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos, dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. Então, uma reconciliação universal. Parece até o Papa Francisco com a Fratelli Tutti, né? Todos irmãos, né? O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces, acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Naquele dia, então, se dirá: esse é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. A mão do Senhor repousará sobre esse monte. Então, esse grande desígnio de Deus. Depois vem esse salmo responsorial tão conhecido, que confessa que o Senhor é o pastor da nossa vida, que Ele nos conduz para as pastagens seguras. Veja, a mesma ideia do Senhor que cuida, do Senhor que serve. Agora, todas essas perspectivas não são só individuais. Às vezes uma pessoa pode ler um salmo e pensar só individualmente. Claro, tem um aspecto pessoal, é o pastor de cada um de nós, mas tem o aspecto coletivo. Veja que toda a primeira leitura falou dos povos que são reunidos. O projeto salvífico de Deus é universal e é comunitário. No Evangelho isso fica também evidente com esse episódio da vida de Jesus, que é narrado por todos os 4 evangelistas, sendo que 2 deles, Mateus e também Marcos, narram 2 vezes este episódio. Jesus vai para as margens do mar da Galileia, sobe a montanha, assenta-se e vem numerosas multidões. De novo a ideia das multidões. Então aquilo que estava como profecia no Antigo Testamento, em Isaías, que nós lemos hoje, nós vemos agora se realizando. As multidões vão ao encontro de Jesus no monte, né? Aproximam-se dele, levando consigo quem? Os carentes. A lista que está aqui é a lista dos carentes. Porque quem é autossuficiente, quem é orgulhoso, quem está se sentindo assim, rico e poderoso e que não reconhece a necessidade que tem de Deus, esse não vai ao encontro de Jesus. Aproximaram-se dele os coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Se nós fôssemos hoje acrescentar na lista, nós diríamos, né, as vítimas do coronavírus, os aidéticos, os cancerosos, né, todos foram se aproximando do Senhor e os colocaram aos pés de Jesus e Ele os curou. Então nós vemos uma atividade de Jesus taumatúrgica, curativa. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando, os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Estão vendo que a realização desse grande encontro no monte das multidões, Jesus, é uma primeira realização, né? Jesus chamou os seus discípulos e disse, aí vem a segunda parte: tenho compaixão da multidão,
porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Então nós vemos aqui nessa narrativa de Mateus, que é a segunda narrativa desse episódio, a expressão da compaixão de Jesus, a sensibilidade de Jesus para com o sofrimento das pessoas. Não só deu a saúde a essas pessoas enfermas, mas ainda se preocupou com a alimentação de todos aqueles que estavam ali ouvindo a sua pregação e que tinham vindo para ser curados. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Vejam que Jesus tem esse cuidado em todos os aspectos da pessoa, a cura, o alimento, para que a gente saiba que essas devem ser preocupações também dos discípulos de Jesus, da sua igreja. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Colocam um problema econômico, um problema administrativo, né? Como é que nós vamos fazer? Estão vendo como é que a igreja também se ocupa com essas questões? Porque Jesus se ocupou com elas. E Jesus pergunta então: quantos pães tendes? E eles responderam: 7 e alguns peixinhos. É a segunda narrativa em Mateus. Na outra são 5 pães e 2 peixes. Aqui são 7 e uns peixinhos. Jesus pega isso aí, vejam, aquela multidão, tudo isso do ponto de vista meramente econômico não é nada, né? Administrativo. Jesus manda a multidão se sentar no chão. Vejam que a caridade, ela também é organizada, ela usa a razão e ela respeita a dignidade, é tudo organizado. Manda a multidão se sentar no chão, ordenadamente, né? Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Então é uma alimentação comunitária, ordeira, fraterna, fruto de uma partilha. Nós muitas vezes usamos essa expressão, multiplicação dos pães, mas é interessante que são 6 relatos desse episódio, 2 em Mateus, 2 em Marcos, 1 em Lucas, 1 em João. Nenhum deles usa a expressão multiplicação dos pães. Nós é que usamos, mas fala de distribuição. Jesus perguntou: o que vocês têm? Acolheu, ofereceu a Deus, deu graças e mandou distribuir. Então a grande lição é a lição da partilha, da distribuição, da solidariedade com a bênção de Deus. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. 7 também é número simbólico, mostrando então essa abundância. Meus irmãos, é isso que acontece nesse mundo de hoje. Não há falta de alimento, não há falta de recurso, há concentração dos bens, das riquezas, na mão de poucos, enquanto uma massa vive na miséria. Então, a grande lição é a lição da partilha. O banquete que Deus quer oferecer é para todos. A destinação da criação, dos bens deste mundo, é para todos. Deus não distribuiu os bens para uns privilegiados, é para toda a humanidade. A história da humanidade, como ela foi percorrendo os seus caminhos, é que levou uma concentração desses bens. O cristianismo aponta a lição da partilha, da comunhão, da solidariedade, sem ferir o direito natural da propriedade. Ele é um direito segundo, como nós refletimos outro dia aqui, no estudo da Fratelli Tutti. Ele está submetido a um direito anterior, superior, natural também, que é a destinação universal dos bens para todos os filhos e filhas de Deus. Sobre toda a propriedade pesa uma hipoteca social, um compromisso social. Então Jesus multiplica, como nós usamos, mas a partir da distribuição, a partir da partilha, a partir da bênção de Deus. Alguns pensam só no milagre fantástico. Como seria fácil, né? Um cristianismo em que nada fosse exigido de nós e Deus fizesse tudo num passe de mágica, né? Multiplicasse. Não, ele suscita 2 grandes lições da liturgia de hoje. Primeiro, quem nos serve? É Deus. Na primeira leitura, quem oferece o banquete? É Deus. No Salmo, quem é que é o pastor? É Deus. Aqui também, quem é que cuida que o povo se alimente? É Deus, é Jesus. Então é Deus que nos oferece o banquete.
Isso é escandaloso. Às vezes a gente tem uma ideia também, como eu estava dizendo outro dia, errada da encarnação. A encarnação passa pela cruz, a encarnação é fruto da gratuidade de Deus. E o que Ele pede de nós? Disponibilidade. Quantos pães tendes? Então são os dois grandes aspectos da liturgia de hoje. Primeiro, a iniciativa é de Deus, é Ele que nos serve. Às vezes a gente se esquece dessa passagem do Evangelho. Tem um trecho em que Jesus diz assim: o Senhor entrega os cuidados da sua casa aos servos, e quando ele voltar e achar os seus servos trabalhando, ele mesmo se cingirá e os colocará à mesa e os servirá. Vocês já imaginaram o que é isso? Deus nos servir? Mas não é isso que nós fazemos em cada missa? Estamos agora sendo servidos aqui pela mesa da palavra, daqui a pouco seremos servidos pela mesa da Eucaristia. É o Senhor que nos serve, Ele que nos alimenta. E o que Ele pede de nós? Disponibilidade, disposição, abertura. Quantos pães tendes? 7 pãezinhos e uns peixinhos. Tá bom? Vamos partilhar isso aí. Pega, dá graças e distribui. Então, meus queridos irmãos, os textos falam do carinho de Deus, falam também do sacramento da Eucaristia, eles têm um sabor eucarístico, não é? Aqui, especialmente quando Jesus recolhe esses pães, esses peixes, dá graças, parte, os distribui. É claro que a gente se lembra da missa, não é? A gente se lembra da Eucaristia. Agradeçamos ao Senhor que vem ao nosso encontro, que nos alimenta e que nos convida a viver na comunhão, na fraternidade, na solidariedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.